Olá, muito bem-vindos. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de uma passagem muito linda, na qual Jesus sai a pedido dos discípulos e ele realiza curas, pois foi isso que ele fez quando estava aqui, né? Ele veio para isso. Isso tem a ver com a nossa missão, a nossa contínua abordagem aqui neste canal, que é a questão da tomada de decisão por saúde, por vida, por cura. Eu já comentei em outros vídeos, mas reforço neste vídeo essa questão tão importante, que é entender o que se passa na mente dos fumantes quando eles referem que só irão parar de fumar quando realmente receberem de Deus um grande milagre. Só por milagre, doutora. É isso que eu ouço há 23 anos. Então, só por um milagre, doutora. E aí eu tenho até, no meu livro, eu tenho um capítulo no qual eu explico, não está aqui agora na minha mesa, mas eu explico, eu faço uma reflexão a respeito desse comentário que os pacientes, que os fumantes fazem, e da compreensão, é no 8º capítulo. Eu faço uma referência a esse comentário porque, primeiramente, para dizer que, eu respeito muito quando eles dizem isso, mas eu trago aqui uma visão que não difere dessa, porque realmente o primeiro milagre é o dom da vida. Nós vivemos um grande milagre, que é o dom da vida, da existência, que Ele nos concedeu, porque somos criaturas que fomos pensadas por Ele de uma maneira que só Ele poderia pensar, na humanidade, na nossa humanidade, no misto que somos de matéria e espírito. Então, somos uma obra de Deus maravilhosa. E este é o milagre, é o dom da vida, que já recebemos dele desde o início. Mas entender que os milagres, eles podem acontecer em vários formatos na nossa vida. Então, quando os meus pacientes referem, quando os meus pacientes referem, doutora, é só por um milagre, a maneira que eles imaginam essa cura acontecendo é apenas uma. É aquela cura que acontece por uma ação imediata de Deus, na qual a pessoa estaria livre da dependência pela palavra dele, pela ação dele imediata. Isso pode acontecer com certeza, e acontece com frequência, porque quantas e quantas pessoas já receberam esta graça de serem curados realmente da dependência do cigarro, assim, por uma ação pontual de Deus de cura imediata. Mas Deus também, na sua liberdade e na sua criatividade, pode ajudar e realizar um milagre em outros formatos, quando estamos falando de cura de uma dependência como essa. E eu faço aqui um apontamento de que todo esforço, todo trabalho dedicado à descoberta de uma maneira mais fácil de parar de fumar, digamos assim, mais paulatina, digamos, o parar de fumar recebendo conhecimentos que farão com que muitas e muitas pessoas não tenham posteriormente a essa atitude de parar, não tenham dúvidas, não tenham fragilidades, não tenham recaídas. Então Deus nos concede a capacidade de aprendermos a ajudar os tabagistas, Ele nos concede esta capacidade para que coloquemos a serviço dos fumantes. É isso. Neste vídeo vamos falar a respeito dessa passagem bonita e eu quero fazer aqui esse apontamento, essa reflexão com vocês. Porque, sim,
Esse Deus maravilhoso quer que você pare de fumar. Ele desejaria que você nunca tivesse começado. Esta é a grande verdade. Mas vamos então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ler então agora o Evangelho de Mateus 4. Mateus 4. Aliás, Lucas 4, 38 a 44. A cura da sogra de Pedro e diversos milagres. Saindo Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão, e a sogra de Simão estava com febre alta, e pediram-lhe por ela. Inclinando-se sobre ela, ordenou ele a febre, e a febre deixou-a. Ela levantou-se imediatamente e pôs-se a servi-los. Depois do pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diversas moléstias lhes traziam. Impondo-lhes a mão, os sarava. De muitos saíam os demônios aos gritos, dizendo: Tu és o Filho de Deus. Mas ele repreendia-os severamente, não lhes permitindo falar, porque sabiam que ele era o Cristo. Ao amanhecer, ele saiu e retirou-se para um lugar afastado, e as multidões o procuravam e foram até onde ele estava e queriam detê-lo, para que não as deixasse. Mas ele disse-lhes: É necessário que eu anuncie a boa nova do reino de Deus também às outras cidades, pois essa é a missão, e andava pregando nas sinagogas da Galileia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, quero fazer duas conexões com esse evangelho lindo que eu acabei de ler aqui, neste dia. Uma delas é a respeito da atitude da sogra de Pedro, que estava com uma febre altíssima e recebe a visita de Jesus. E após a visita dele e a cura da febre dela, imediatamente ela sai e se põe a servi-los. Então eu trago aqui uma referência que eu comento sempre com os pacientes e com todas as pessoas que passam por essa experiência maravilhosa, que é a experiência de sair de uma dependência tão terrível, que é uma doença que também prostra os fumantes, causa diversos males, diversos problemas seríssimos de saúde, que é a dependência da nicotina, e muitas pessoas vivem tão presas, impactadas pela questão da dependência, fumantes de tantos maços por dia, que é como se vivessem ali numa penumbra de existência, no sentido de falta de vitalidade, falta de disposição, falta de ar, literalmente falta de vida, enquanto estão na dependência do cigarro, presas ali naquela dependência, naquela doença. Então, eu não tenho dúvida, eu não duvido que muitas dessas pessoas que estão presas a essa dependência, elas mesmas estão pedindo a esse Deus maravilhoso há muito tempo para que as liberte disso, porque eu ouço isso dos meus pacientes, ouço muito. O doutor estava pedindo muito para Deus, para eu conseguir parar de fumar, e de repente eu encontrei a doutora no Instagram, no YouTube, e para mim isso foi um presente, porque eu estava pedindo a Deus. Então eu ouço isso dos meus pacientes, porque Deus jamais deixaria de ouvir uma oração que é a favor da vida de vocês, da saúde de vocês. Então eu faço aqui uma reflexão com vocês. Você está pedindo para esse Deus? Você está preso à dependência do cigarro? Não sei se você já fez experiências
tentativas de parar, mas você verdadeiramente pede a esse Deus maravilhoso para que o ajude a encontrar uma maneira de sair dessa dependência? Porque nós precisamos pedir. Deus poderia nos dar sem nenhum pedido, porque Ele sabe daquilo que precisamos e daquilo que desejamos, que está no nosso mais íntimo. Mas Ele quer que peçamos, Ele quer que nós peçamos. Nós podemos pedir, devemos pedir. Então, neste vídeo eu quero fazer esse questionamento a você. O quanto você vem se dedicando a realmente, antes de partir para um processo de parar de fumar, quanto você realmente tem pedido com sinceridade a Deus essa possibilidade na sua vida? Porque uma coisa é pedir, querendo que Ele conceda, outra coisa é apenas ficar murmurando, reclamando e dizendo, ai, como seria bom se eu parasse, mas no fundo, aquele desejo não está ali. Aquela atitude não é verdadeira. Então, reflita aí no mais íntimo do seu coração se você quer realmente pedir isso de uma forma verdadeira para Deus. Porque Ele não deixa de ouvir. E quando Ele ouve, Ele vai abrindo as portas. E quando Deus deseja conceder, Ele vai conceder. De que forma Ele vai conceder? Ele vai conceder só da maneira que você acha que tem que ser? E não é assim. Então nós temos que abrir o olhar para enxergar o que está acontecendo no nosso entorno, na nossa vida, e para saber se o que está acontecendo pode ser que seja um encaminhamento de Deus para nós, para resolver aquilo que há tempos estávamos pedindo, mas que não estamos conseguindo enxergar ali, que aquilo que Deus está mandando é o que realmente precisamos, naquele formato que Ele está enviando é o melhor para nós. Então fica aqui essa minha reflexão, essa primeira reflexão que eu faço dessa passagem. Esse pedido, para que Deus nos cure. Certamente a sogra de Pedro ficou muito feliz com essa cura. E quem foi pedir para ela, não foi ela que pediu, pediram por ela. Então fica aqui também uma possibilidade. Não sei se todos vocês que estão me assistindo neste vídeo são os fumantes ou se vocês são os mediadores que poderão pedir por eles. Porque de fato nós não sabemos nunca para quem vai chegar a mensagem. Só Deus é que sabe. Então, se você chegou aqui neste meu vídeo, você é essa pessoa que não fuma, mas que quer muito que alguém do seu conhecimento fume, já mande esse vídeo para essa pessoa, encaminhe essa pessoa para esse canal, recomende esse canal para que essa pessoa possa receber aí, ter acesso, né, a possibilidades de parar de fumar de uma maneira segura, de uma maneira inteligente, com uma metodologia já mais do que testada e comprovada em termos de resultados, e levando em conta essa consideração de que as coisas não acontecem à toa na nossa vida. E a outra reflexão que eu quero fazer dessa mesma passagem é a importância desse encaminhamento, desse direcionamento, porque as pessoas que souberam que a sogra de Pedro foi curada, foram levar a Jesus, muitas outras pessoas. E nesta metodologia de tratamento, no meu método eu incluí uma sessão muito importante, que é a sessão que se trata da manutenção do processo de liberdade da dependência, que é aquele momento no qual os pacientes já pararam de fumar, mas que eles irão iniciar uma etapa muito linda, que muitos já iniciaram lá há mais de 20 anos, que é uma etapa de consolidação, é uma etapa na qual os pacientes têm a oportunidade de replicar aquilo que eles experimentaram e receberam. Então, ao ver a cura, não apenas ao receber a cura, eles saem para servir, assim como fez a sogra de Pedro, e como fez todos os outros que viram Jesus curando. Eles saem para propagar para os outros. Vocês viram aqui mesmo no meu canal do YouTube, no meu Instagram, vocês estão vendo vários depoimentos de pacientes
que fazem isso porque desejam partilhar. Eles desejam partilhar aquilo que na vida deles foi cura, foi transformação. Eles partilham, eles contam a história deles, por quê? Contando a história deles, eles movem muitos outros. A maioria dos meus pacientes vêm para o meu tratamento porque eles vêm a partir de outros que foram curados antes deles. E a partir dessas curas que eles viram, eles acreditaram e eles então vieram também. E assim sucessivamente. Isso é muito bonito, porque Deus quer isso da nossa parte. Ele quer que nós façamos essa divulgação do poder dele, da graça. Ele cura, ele cura. Essa metodologia, ela é uma metodologia eficaz, ela é uma metodologia que tem um potencial gigantesco de promover essa cura dos pacientes? Sim, mas essa metodologia está totalmente conectada com esse Deus maravilhoso que nos possibilitou os conhecimentos necessários para tornar essa metodologia não apenas uma metodologia mecânica para as pessoas pararem apenas tecnicamente de fumar, ensinar a técnica para parar de fumar, mas é uma metodologia que tem um objetivo, que tem realmente o intuito de promover as pessoas que estão parando de fumar, que vão parar de fumar, para que não apenas parem de fumar para uma satisfação única e pessoal, mas para que façam disso uma missão que irá transformar a vida de muitas outras pessoas. E também neste processo do parar de fumar, um reencontro, um reavivamento de campos da própria vida que estavam amortecidos, que estavam aí enfumaçados também com a própria fumaça do cigarro, adormecidos, digamos assim, porque muitas pessoas que vieram para o tratamento e que estão presas à dependência do cigarro, estão vivendo aí, colocando esse cigarro como um preenchedor de vazio em suas vidas, de um vazio que só pode ser preenchido com a presença desse Deus maravilhoso que nos criou, porque fomos feitos por Ele para servir a Ele. Então, se não estamos fazendo isso ainda, temos que começar. E uma maneira linda de dar início a esse processo, de se tornar útil à vida das pessoas, é fazer para si, da maneira certa, e depois poder replicar isso. Vocês adquirem aí um poder muito lindo, maravilhoso. E isso se tornar um movimento muito maior. E esse preenchedor que eu digo desse espaço, que não pode ser preenchido com o cigarro, esse tema é abordado na metodologia e é uma abordagem que eu disponibilizo para os meus pacientes, um recurso maravilhoso que tem o potencial de transformar a vida de cada um deles, transformar verdadeiramente. Para saber o que é, vocês precisam vir para a metodologia de tratamento. Então, este vídeo foi para dar esse recado a vocês e eu peço a esse Deus maravilhoso e a mãe dele, Maria Santíssima, que passe à frente e que mova os corações das pessoas que tiverem a grata bênção de chegar aqui neste vídeo. E se você fuma, e se você está assistindo esse vídeo, eu não sei que dia da sua vida você vai assistir a este vídeo em especial, mas Deus sabe quem é que irá assistir, quem é que precisa ouvir isso, e eu peço a Ele que me coloque a serviço, porque é o que eu espero poder estar cumprindo, uma parcela mesmo, bem pequenininha, mas da obra dele aqui. Nós viemos aqui para uma missão e eu quero muito que Ele me ajude e me conduza na minha. Então, eu agradeço a presença de todos vocês que estão aqui assistindo esse vídeo. Encaminhem para quem vocês querem também que recebam esta mensagem. Recomendem o meu canal, se inscrevam aqui no meu canal
E até o nosso próximo vídeo. Continue acompanhando essa playlist aqui no meu canal. Que Deus abençoe a todos nós e até o nosso próximo vídeo.